Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Pode se assentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite para todos, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui meia... É sério, mas não é para ninguém rir, viu? Porque eu vou falar um pouco aqui de umas maconha teológica. E para começar falando disso, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios é só para dar uma introdução aqui. 1 Coríntios. Nós iremos falar de uma fé inteligente e também de uma fé burra. Nós vamos falar um pouco sobre quando os atos proféticos que fazemos se tornamos atos patéticos. Então nós vamos tentar trazer um equilíbrio entre essas coisas, tá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. Nós vamos ler apenas esse versículo que é o suficiente, tá? Diz assim, ó, é um versículo conhecido. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O pior, sabe o que é, irmão? O pior é quando o homem é natural ou carnal e quer ser espiritual e na verdade não é, e aí acaba fazendo uma palhaçada, uma coisa atrapalhada. Pior é isso, quando a pessoa tenta ser edificante, né? Porque eu nem falo assim, ser espiritual. Todo mundo é espiritual, irmão. Todo mundo é um espírito. Mas aí tem uns espíritos que são mais inteligentes e outros não. Por isso que a Bíblia, ela nos indica para nós buscarmos o quê? Sabedoria. A nossa igreja, essa igreja nossa aqui que está começando, engatilhando ainda, eu tenho uma proposta de não firmar ninguém em milagres. Milagres não segura ninguém, igreja nenhuma, irmão, sabia disso? Em lugar nenhum. O que fundamenta a vida de um crente, de um cristão, é a palavra de Deus. Por isso vocês veem eu aqui gastando 1 hora, 1h10, 1h15, às vezes até 1h30, enchendo o saco às vezes. Porque o que fundamenta as pessoas é a sabedoria na palavra, irmão. Tem jeito. O que vai fazer uma pessoa permanecer é isso. Porque tem um monte de gente pedindo bênção, milagres, e quando recebe essas bênçãos, vão voltar para as suas vidas comum. Elas não vão permanecer. Tem aquele exemplo bíblico, não é verdade? Dos 10 leprosos. Quantos voltaram? Dos 10? Um só. Os outros 9 foram curados e ó, vida que segue. Então isso não sustenta ninguém. É lógico que o milagre, a bênção, ela vai impactar a pessoa. Para alguns vai gerar temor, vai gerar mais fé. Mas mesmo assim, irmão, quantos que já receberam grandes milagres e hoje estão aí no mundão, nas coisas erradas, nos pecados, vieram, participaram de campanhas, de propósitos, de voto, um monte de coisa, e hoje esfriaram completamente, porque são pessoas que não foram fundamentadas na palavra. E a maior dificuldade é essa, principalmente para nós aqui, os brasileiros, que uma boa parte, não vou falar todos, porque isso não é para todos, uma boa parte tem preguiça de gastar tempo em estudar, e estudar secularmente, ainda mais estudar a Bíblia, as coisas de Deus. E não é todo mundo que estuda e compreende as coisas.
Eu conheço pastores, lideranças, que tem não sei quantos cursos de teologia. Você conversa com a pessoa, não parece que não sabe de nada de Bíblia. Então você percebe que há uma necessidade de fundamentar as pessoas na palavra. E é apenas o conhecimento, meu irmão e minha irmã, que vai fazer você saber discernir as coisas naturais e as coisas espirituais. Somente o conhecimento. O sábio Salomão disse que o conhecimento vale muito mais do que as pedras preciosas. Porque isso é uma grande verdade. Não adianta você ter riqueza, pedras preciosas, e não tem conhecimento de como lidar com elas. Mas o conhecimento, ele é algo poderosíssimo. Então, é o que nós temos que buscar: conhecimento, sabedoria de Deus. Dito essa introdução, já eu vou dar um exemplo para vocês de um homem que ele teve uma fé inteligente. Só que é o seguinte, irmão: o ser humano, ele é cheio de superstições. Diga comigo: superstição. E a fé de muitos, irmãos, tem sido baseadas em superstições. Eu falo de mim, da minha família, do povo que veio do Nordeste. O povo do Nordeste é uma superstição grande, viu, irmão? O povo gosta de superstição. O chinelo está virado, não pode, alguém vai morrer, uma coisa ruim vai acontecer. Ixi, a vassoura está atrás da porta, meu Deus, né? Então tem um monte de coisa. E mesmo os crentes, irmãos, ainda carregam um monte dessas superstições, de coisas que inventaram. Aí pegaram as superstições que inventaram e trouxeram para dentro da igreja, inventaram outras superstições. E essas superstições baseadas às vezes no nada, em uma visão de alguém, uma profecia de alguém, algo que alguém disse, pronto, é uma doutrina agora isso daqui. E é isso que eu chamo de maconha teológica, porque cria-se uma teologia em cima de algo sem base, sem fundamento, e coloca isso como uma verdade absoluta. E às vezes não é isso, está longe disso. Essa semana então eu estava conversando ali com a pastora Socorro, me intoxicou de tanta maconha teológica que eu fiquei sair de lá, meu Deus do céu. Ela contando uns relatos de um povo doido aí, uns crentes doidos. Tem crente doido, irmão, sabia? Aqui nesse monte do Serrinha então nem se fala, né? Lá no outro lado de Goiânia, lá do outro lado de Goiânia também, perto de Trindade, nós vimos uns crentes doidos lá também. Mas ela estava contando para mim, e eu vou contar outras coisas também, sobre um discernimento, uma revelação que uma irmã teve. E é assim, foi entregar para outra a revelação, e a revelação era de Deus, bateu em cima daquilo que a pessoa estava buscando no monte. Aí a irmã chega para entregar essa revelação para outra irmã. Só que daí a irmã falou: então agora que eu entreguei a revelação, eu vou orar pela senhora, para essa palavra se confirmar e o céu abrir e a senhora receber a bênção. Na hora que ela foi colocar a mão na irmã, a irmã segurou o braço dela: opa, você não pode colocar a mão na minha cabeça. Até aí eu entendo, eu sei que não é qualquer um que sai também colocando a mão nos outros. Mas ela disse o seguinte: eu sou uma pastora e só pastor coloca a mão na minha cabeça. Até aí também não tem um problema, respeito então a sua opinião, apesar que título e cargo para mim não tá com nada, porque o que é importante é o que você é no seu espírito, e a gente tem que aprender a discernir o espírito das pessoas, e não um cargo por causa de uma carteirinha, uma credencial, porque tem tanta gente bandida, sem vergonha. Ixi, irmão, conheço um monte que é usado e é pedófilo, estelionatário, gente usada aí. Eu que vou aí às vezes pregar nos lugares aí, eu ouço as histórias dos famosos aí. Sangue de Jesus tem poder, tá assim, mas o povo fica enfeitiçado porque alguém tem um poder que ele não tem. E a unção, o poder de Deus de verdade, ele traz a libertação, ele traz também o discernimento.
Mas por que nós somos vítimas disso? Porque nos falta conhecimento. É por isso que eu tenho que pregar essas maluquices aqui também. Eu tenho que alertar vocês disso. Aí voltando à história da irmã, segurou o braço, a pastora diz: você não pode orar por mim. E ela disse mais: olha, e é o seguinte, lá na minha igreja eu não oro por ninguém por libertação, eu tenho uma equipe que ora, eu não posso orar. E além de não orar por libertação, por pessoas que têm um caso mais terrível, nem isso daqui eu posso fazer, levantar as mãos para orar. Já pensou, irmão? Eu não posso nem levantar minhas mãos para orar, assim, fazer assim, muito menos falar sobre libertação. Aí ela foi e disse assim: porque o Espírito, olha aqui, irmão, porque o Espírito Santo diz para mim não fazer isso, porque todas as vezes que eu entrei em batalhas espirituais por libertação de outras pessoas, eu sofri muitas retaliações. Então, hoje eu não faço isso, nem posso levantar minhas mãos e nem oro por ninguém por libertação, por causa que o Espírito Santo me falou. Já pensou, irmão? Se é comigo, eu falo: irmã, a senhora primeiro tem que aceitar Jesus de novo e entender quem a senhora é no Espírito. Aqui na igreja, a irmã não veio hoje, porque senão eu ia falar para vocês, ia dar o exemplo da irmã que está vindo, que tem uma filha especial que senta ali perto da Lívia ali, ó. Ela disse que levou a filha dela numa igreja aí, de uma profeta também. Chegou lá, a profeta disse que não podia orar por ela, porque ela tinha um espírito de loucura, e ela não estava preparada para aquilo, que era para ela levar a filha dela. Aí foi um negócio doido. Aí ela falou: mas como que você, pastora, está aqui em cima do púlpito, em cima do altar do Senhor, não tem capacidade de orar por uma pessoa especial, para Deus abençoar ou fazer alguma coisa, mas está aí com o nome de profetisa, está aí com fama de não sei o quê, e está com medo de um capirotinho, vamos dizer assim? Essas são as maconhas, viu? Essas são as maconhas teológicas, que pessoas interpretaram, disseram que receberam um comando, uma profecia, e aí, isso é do espírito ou veio da alma da pessoa? Outra vez o irmão estava falando: pastor, olha aqui esse vídeo aqui. Aí tinha um monte de pastor com um monte de vassoura. Essas vassouras aqui vai varrer todo o mal da sua casa. Eu falei: até aí não tem problema. Lá em Isaías capítulo 14, se eu não me falha a memória, 14, 22, fala que Deus ele vai varrer a cidade de lá com uma vassoura da destruição. É algo espiritual, sim, a vassoura. Falei: até aí eu sei, existe, porque o ato profético é o seguinte, irmão, o ato profético que era para ser de verdade é assim: você traz à existência algo que é espiritual através de um ato normal. Por exemplo, quando Moisés foi, está aqui, a Arca da Aliança está aqui. A Arca da Aliança, antes dela ser criada, ela teve uma réplica no céu, o candelabro também. Ou seja, é algo do céu que alguém foi e trouxe para a terra. Moisés, você vai desenhar e vai copiar isso daqui, é o que está lá no céu, ok? Então o ato profético seria isso: trazer uma revelação do céu, de algo que eu vi no céu, e praticar aqui na terra. Mas o problema é, e quando essa revelação, esse discernimento vem da lombriga, né? Da revelação da feijoada que eu comi pesada. Sabia que tem a revelação da lombriga também, irmão? A pastora Cleice teve um exemplo desse, né? Final de semana, né, pastora? Nós estávamos lá em BH, junto com um pastor Ildeu lá, e aí o pastor tinha preparado lá uma fruta, e a pastora Cleice chegou: nossa, Eliseu, vai ali com o pastor Ildeu para comprar uma melancia, que eu estou com muita vontade de comer melancia. O pastor Ildeu: opa, antes de a senhora vir, eu já tinha recebido esse discernimento de comprar melancia, a melancia está aqui. Eu falei: pois é, essa daí é a revelação da lombriga, a lombriga que quer comer. Então quem testificou aí foi a lombriga de vocês dois, ali brincando, né? Então acontece muito disso, irmão. Aí, voltando à vassoura, tá bom,
Aonde é que entra a maconha teológica na vassoura? É quando eu pego essa vassoura e digo, então quem quiser participar tem que dar R$1.000 por essa vassoura ungida. Aí tu vai pagar R$1.000 uma vassoura ungida para varrer todo o mal. Já pensou? Então, qual é o problema? O problema é que tem um monte de pessoas levadas por esses tais profetas e são levados a qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento maluco, complicado, que na verdade só serve para subjugar e escravizar pessoas. Outro dia a irmã, não posso, a irmã disse assim, eu não posso mexer no meu cabelo, porque Deus tem um mistério no meu cabelo. Que mistério? É piolho, o que? Caspa? Seborreia? Né? Porque Deus usou uma profeta para dizer para mim, usou uma profeta, não falou nem foi com ela, porque quando fala com você, eu respeito. Deus falou com você para não fazer isso? Então não faça, falou para você. Não é porque Deus usou uma profeta lá no monte para dizer que Deus tinha um mistério no meu cabelo. Que mistério? Eu não sei, Deus tem um mistério. Então disse que era para mim não cortar, não passar shampoo e nem pintar, só água, irmão. Aí fica o cabelo parecendo uma bomba explodida. É isso. Aí vai lá a gente falar para essa pessoa que Deus não tem mistério no cabelo. Aí vai lá nós caçar uma briga. Não, porque eu não posso, porque senão Deus depois vai cobrar de mim no meu casamento, no meu filho, não sei aonde, sei cá, tá. Já pensou? Mistério no cabelo. E um monte de coisa assim, mano, que saiu da lombriga de alguém, a revelação, que saiu da religiosidade de alguém, que saiu da falta de compreensão e de entendimento espiritual de alguém, e acaba o quê? Aprisionando pessoas. E querendo ou não, irmãos, todos nós temos um pouquinho disso, uma maconhinha teológica às vezes, coisas que nós não conseguimos compreender e nem entender. Eu e a pastora Cleise, nós tivemos uma experiência lá na França. Quando nós estivemos lá, nós levamos um baile de um demônio lá, um tal de gato de Moçambique lá. Ficamos 2 horas com esse demônio, irmão, tentando, e usei todas as minhas palavras e armas espirituais que eu tinha disponível. Foi raio, foi fogo, foi tudo, irmão, martelo que esmiuça, tentei de todo jeito, irmão. E tinha hora que o demônio incorporado fazia rir. 2 horas, vai. Aí vai um pouco, pastor, cansei, vai lá, Elisa, eu vou lá. Irmão, foi uma luta. 2 horas depois, quando eu estava já se esgotando, eu ouvi a voz do Espírito dizendo. Aí eu pensei, será que é a lombriga que está me revelando? Será que isso tem base bíblica? Não sei, mas se Deus está falando agora, eu creio no discernimento. Deus disse para mim, tira a armadura dele. Eu, como é? Tira as armaduras dele, porque quando você ora, a sua oração não consegue tocar o corpo espiritual desse demônio. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Que armadura? Aí Deus começou a me contar quais são as armaduras que os demônios usam, para que a tua oração, quando toca eles não sintam tanto. E eu não vou falar também quais são, porque eu vou escrever um livro sobre isso. Então eu vou deixar para revelar depois. E aí, o que aconteceu? Depois dessa experiência, irmão, quando eu falei, eu arranco tal armadura dele, ele começou a gritar, ai, tá me cortando. Ai, tá me... Era como se tivesse alguém arrancando a pele dele assim, ó. E rapidamente depois, 5 minutos, ele já tinha ido embora, sumido, desaparecido. A irmã voltou, uma bênção. Mas se não fosse isso, tinha saído lá frustrado de novo. Tinha saído lá cabisbaixo. Meu Deus, eu com tanto conhecimento bíblico, não tive capacidade disso. Aí eu pensei, mas isso é uma maconha teológica, porque onde eu vou arrumar base bíblica para isso? Aí depois Deus foi me dando os textos. Peguei um lá de Colossenses, forte, irmão, coisa forte. Aí eu já estou colocando tudo num papel, para a gente escrever o livro.
para falar de armaduras do espírito humano, dos demônios também. É coisa forte. Mas se eu não tivesse essa base bíblica que eu tenho sobre isso, seria uma maconha teológica das doidas. Como que eu vou pregar isso? Fala, o capeta usa armadura, irmão. Você tem que tirar muitos demônios, você tem que tirar a armadura dele para a tua oração pegar ele, para o fogo do teu espírito tocar ele, para ele sentir. Se não fosse as bases bíblicas que eu tenho agora, não ia fazer efeito nenhum. Ou seja, por que eu estou dando esses exemplos? Porque esses exemplos é que separa aquilo que é espiritual de fato e aquilo que é apenas uma religiosidade, um impulso, sei lá, uma doutrina que alguém criou na cabeça e impôs às outras pessoas para acreditar nisso. E muitas vezes sem entendimento bíblico nenhum. Pastora Socorro, você tem aquela King James, está aí? Me traz ela aqui. Eu vou ler aqui para vocês um texto que eu separei, já que eu falei da irmã do cabelo, do mistério no cabelo. Tem muita gente que entra em crise espiritual e até ministerial mesmo. Quem já ouviu falar de uma doutrina pentecostal chamada usos e costumes? Diga amém. Vou ler aqui para vocês e não vou dizer nada, tá? Eu quero só que vocês vejam Ezequiel. Vou ler aqui na King James, que ela é bem mais clara, tá? Ezequiel 16. Vou ler a partir do 10, mas lá na casa de vocês lê do primeiro versículo, tá? Preste atenção. Aqui quem está dizendo é o Senhor, tá bom? Só isso aqui, só de eu estar falando aqui, quem está dizendo é o Senhor. Preste atenção. Está dizendo assim, ó: também te ofereci lindo vestido com bordados finos, sandálias de couro nobre. Também te vesti de linho especial e muitas outras roupas de grande valor. Te adornei todo o teu corpo com joias e coloquei braceletes em teus braços, uma rica gargantilha preciosa, uma coroa de núpcia. Assim fostes adornada de ouro e prata, e o teu vestido era linho especial, de seda e de bordados. Te nutri do que há de melhor da farinha, do azeite e do mel. Te tornastes assim a mais bela das rainhas. A fama da tua beleza singular, ou seja, é semelhante ao esplendor das nações que eu espalhei. Porquanto eu te fiz perfeita, graças à glória e ao esplendor que eu te entreguei. Esplendor é poder, é unção, é governo, é um monte de coisa. Assim diz o Senhor. Então imagine você, uma mulher vestida dessa forma, hoje, com gargantilha de chique, sandália de couro, vestido todo bordado, de coroa. No versículo 12 ele diz assim, ó: também te coloquei um pingente no nariz. Imagina um pingente no nariz, te coloquei um pingente no nariz. Esse que eu pulei, né, para deixar para o final. Eu coloquei em você um pingente no nariz e brincos em tuas orelhas, e depositei na tua cabeça uma preciosa coroa de núpcia. Imagina uma noiva assim, uma esposa assim, com toda essa vestimenta linda, bonita, chique. Para alguns religiosos, não, isso aí é a piriguete do século não sei quantos antes de Cristo.
É lógico que quando o profeta Ezequiel está profetizando, todas essas coisas aqui, o pingente, o brinco, a gargantilha, a coroa, tudo isso daqui são acessórios espirituais. Porque para quem é a profecia? Diga assim, é para Israel, é para uma nação. Só que ele está falando acerca de uma beleza de uma mulher que se compara à beleza da cidade, ou melhor, da cidade não, da nação toda. Então ele está falando de adereços que uma mulher tem, que são semelhantes espiritualmente. Aí a pergunta é, usar isso daqui é pecado? Ou o pecado está em outra coisa? É pecado você ser bonito? É pecado você ser chique? Ou o pecado está em outro lugar? Se eu parasse por aqui, eu poderia criar uma doutrina para, agora vocês vão ver, irmão, todo mundo vai vir aqui que nem um cabelo, só a bomba, porque Deus tem um mistério no cabelo, na orelha, não sei aonde. Eu ia criar uma doutrina assim, se eu não tivesse entendimento e não terminasse de ler. Olha o versículo 15: entretanto, tu confiaste demais na tua aparência, por vangloriar-se da tua beleza, usaste a tua fama para corromperes e se prostituíres. Quem deu toda aquela riqueza, todo aquele resplendor, os brincos, tudo? Quem deu? Deus. No começo dos versículos primeiro, Deus diz assim, eu te conheci, te nasci, tu era pobre, tu era um Zé Ninguém, Israel. Israel, tu rolava no teu sangue, tu não tinha ninguém por você. Sabe o que é isso? É Deus falando assim, eu peguei você, Israel, como uma mendiga, peguei e coloquei do bom e do melhor sobre ti, Israel. E agora que você está bonita, que você está chique, que você está formosa, você usa a tua fama para se prostituir e se corromper. Aonde está o pecado? Não é no que ela usa, é o que está no Corá. Porque ela usou agora da beleza, do charme, para se corromper, para se prostituir. Porque você se vangloriou. Quando estava tem gente que é assim, irmão. Pega isso, irmão. Tem pessoas que não vai prosperar, porque não pode. Ganhando um salário, eu estou cansado de dizer isso, né? Ganhando um salário mínimo, nem pisa no chão, né? Se puder. Imagina se tiver milionário, aí mesmo, acabou. O problema não está na riqueza, o problema está no coração das pessoas. O orgulho, a altivez, a soberba, os sentimentos de independência, a falta de honra, que as pessoas hoje não sabem honrar, a falta de gratidão. Eu disse no começo aqui, 10 foram curados, quantos voltaram para agradecer? Um só. Obrigado, a cura deu certo, a oração funcionou, Deus te abençoe. Um só voltou. Então o problema não está naquilo que Deus pode nos dar, o problema já está aqui dentro do nosso coração. Então quando a irmã diz, Deus tem um mistério no cabelo, Deus tem um mistério não sei o quê, até que ponto isso vem da alma dessa irmã, que foi nutrida pela religiosidade, pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria, por textos que não existem na Bíblia? Quantos irmãos estão assim? Esse eu já contei, esses dias me contaram aqui uma história de uma irmã que pegou câncer em fase terminal, e o último desejo da vida dela, 20 anos de crente, quantos anos? 20 anos frequentando uma igreja, ela não tinha sido batizada nas águas, 20 anos, sabe por quê? Porque ela não era casada com o esposo. Mas se já está 20 anos junto, isso já é um casamento, porque casamento não é papel. Aí aqui é uma outra briga, viu, irmão? O que é o casamento? É um papel? Que tu paga lá vai lá no cartório, para a maioria dos cartórios, quem comanda é maçom, para dizer, você está casado? Ou o casamento é algo espiritual? Aí já é uma outra briga, meu irmão, aqui. Mas tá bom, tá lá 20 anos,
pegou um câncer em fase terminal e o desejo era se batizar. Foi e procurou o pastor: pastor, o médico deu tanto tempo para mim, e eu acho que eu não vou aguentar até lá. Será que o senhor poderia me batizar? Tá bom, já que você está morrendo, eu vou botar você na lista aqui, e você vai passar em um curso de 6 meses primeiro, para depois você batizar. Resumindo, não deu tempo, 6 meses, para fazer um curso para um batismo nas águas. Olha aí, irmão, que maluquice. A pessoa está lá 20 anos dizimando, ofertando, ajudando a igreja, falando bem da igreja, no dia que precisa. É assim. E aí? Então, o que é espiritual e o que é que vem da nossa lombriga? Que revelação é essa? Isso que nós temos que saber. E você só pode saber isso se você tem conhecimento. A sua fé é baseada na superstição de alguém que não tem Bíblia nenhuma, que não sabe nada de Deus? Ou a sua fé é fundamentada em princípios espirituais de homens e mulheres que são sim profetas e profetisas, mas que tem palavra, que tem Bíblia, que tem base para falar? Sabe qual é o nosso problema da igreja evangélica e da igreja católica também, que tem muito assim também, coisas que eles fazem que não está na Bíblia? Sabe qual é o nosso problema do cristão? Muitas vezes é o exagero. O exagero e como é que fala? Quando a pessoa, ela quer, estou com a palavra aqui, não consigo falar. Quando a pessoa quer valorizar, por exemplo, se eu chamo alguém aqui para dar um testemunho, eu quero supervalorizar esse testemunho. Como é que é, Lucas? Não é... Tem direto o pessoal, deixa para lá. Quando a pessoa quer supervalorizar isso, sensacionalismo, pronto, é isso. Quando a pessoa quer ser sensacionalista com aquilo. Por exemplo, nós tivemos uma campanha que nós usamos o talit. Desde a época de Jesus já tinha um sensacionalismo. Jesus olhou para os fariseus e viu que as franjas dos talit deles era maior, para chamar atenção. Que quando eles iam orar, eles ficavam lá se expondo para todo mundo ver eles, que eles eram homens espirituais. Então sempre teve isso, irmão. O problema é o exagero. O pastor Yudeu lá em Belo Horizonte estava me dizendo de um pastor que comprou 14 mil quilos de sal para fazer o vale de sal. Na igreja dele tinha sal no banco para todo lado, irmão. Depois teve que jogar fora 14 mil quilos de sal para impressionar. Diz que até foi um escândalo que o presidente até mandou ele para outro lugar. Diz que estava dessa altura de sal, irmão, na igreja. Você entendeu? A revelação é de Deus, os textos são bíblicos, mas o exagero, a alma, a lombriga que revela também, descobri que revela agora a lombriga, pronto. Aí fica difícil, irmão. Fica complicado. E aí nós temos que separar essas coisas. E com discernimento. Então são pessoas de fé, mas muitas vezes baseadas em superstições, em sensacionalismo. E aí esse negócio de sensacionalismo, superstição, tem muito da vaidade da pessoa. Tem muito do eu da pessoa ali, e ele quer que seja assim, pronto e acabou. E aí, irmãos, o cético, a pessoa que não acredita em nada, para perto de alguém que tem fé, fica aqui, um espaço muito grande, porque ele olha essas coisas, esses exageros, e critica e diz: eu quero nem saber disso. Aí acaba que esses exemplos, eu até anotei aqui um monte de coisas que eu vi. Deixa eu só pegar aqui esse papel, irmãos. Rapidinho eu pesquisei, e na internet você sabe, né? Pelo amor de Deus, tu quer ver a bagaceira, é entrar na internet. Então na internet eu vi unção da vassoura ungida de R$1.000, como eu citei para vocês.
Eu vi a espada do arcanjo Miguel. Já pensou? A pessoa disse: eu recebi a revelação da espada do arcanjo Miguel. Não, traz os capeta tudo que eu vou cortar no meio. Estou com a espada do anjo. Já pensou, irmão? Se essa pessoa soubesse que nela, o espírito que está nela é muito mais forte do que um anjo, um arcanjo, e que esses arcanjos, eles são só apenas seres espirituais que podem auxiliar numa batalha espiritual, mas é o que? O sensacionalismo. Aí arrumar uma espadona lá assim para tudo, meu Deus do céu. Irmão. E aí tu encontra a unção do peão, gente que fica gira para receber o milagre aí. Já pensou? Tapete de fogo, irmão. Não, peraí, não, eu estou falando sério mesmo. Tapete de fogo, põe um tapete assim no meio da igreja, e quem pisar no tapete ali, pronto, o fogo vai pegar você agora. E um tanto de gente caindo, irmão. Chega lá no tapete, só cai também. Porque cura, libertação e milagres de verdade, esquece. É umas palavras de conhecimento assim, sem, recebe unção aí. Para quê mesmo? Recebeu o que mesmo? O que eu estou recebendo? Nem sabe. Mas é o emocionalismo, o sensacionalismo, a alma, a lombriga do profeta que está falando. Pronto. E às vezes são pessoas sérias. Às vezes são até pessoas que têm algum potencial profético, mas que não conseguem separar o que é da alma e o que vem realmente do espírito, por não ter também fundamentos bíblicos, por não ter muita base, sabe? Tapete de fogo, a metralhadora de Jeová todo mundo conhece, né? Essa também é forte, e os crentes vão caindo, E se você for procurar, você fica horas e horas dando risada naquele YouTube, e até com a mão assim, com vergonha. Meu Deus, isso acontece no meio dos crentes. Porque principalmente para o pentecostal. O pentecostal acha que falar a língua estranha é o ápice de todo o poder. E se tu não falar línguas estranhas, tu não tem nada. O fogo teu não tem nada. E eu já não acho que é assim. O poder de Deus é muito mais do que você falar em línguas estranhas, irmão. Tem pessoas que até acham que eu sou frio, acredita? Tem uns pentecostais, pastor, eu gosto de suas pregações, mas eu acho o seu meio frio. Na sua concepção de pentecostal maluco, eu sou. Mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que armas que há no meu espírito, porque eu tenho buscado isso. E eu vou ficar falando em línguas e rodando e girando para impressionar alguém, para dizer que eu sou cheio do poder? Ou eu demonstro isso orando pelas pessoas e milagres e cura e libertação acontecendo? Mas colocaram isso na cabeça deles. Mas disseram há épocas atrás que isso era o ápice do poder. E tem uns momentos mesmo que eu rodo, que eu pulo, mas é quando eu discerno que eu tenho que fazer isso. Não é porque alguém trouxe algum tipo de emocionalismo para tocar minha alma e fazer eu sacudir, eu balançar. Não. Espontâneo. Relacionamento. Intimidade com Ele. Sentindo a presença dEle. Discernindo o ambiente e as coisas. E me rendendo àquele rio de adoração. É assim que eu faço. Então tem dia que você vai ver eu vim aqui para o culto e vou ficar ali só adorando e buscando comigo mesmo. E vai ter um dia que eu vou pegar fogo, tem um dia que não. Vocês estão entendendo qual é a gravidade desse negócio? Deixa eu ver quantas horas aqui. O horário já foi. Tem muito disso, irmão. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso contamina as pessoas de uma forma, as pessoas que têm menos conhecimento, as pessoas que não querem gastar tempo entendendo e estudando a Bíblia. Por quê? Você não vê aqui que toda semana tem gente às vezes visitando eu aqui? Eu reparo, irmão. Tu acha que eu sou bobo? Tem gente que fica só esperando, quero que o pastor vai orar mesmo, a pregação está demorando demais. É assim. Não quer gastar tempo estudando a palavra, entendendo a Bíblia.
E eu confesso, tem algumas pregações que eu prego, é chato mesmo, irmão, mais de 1 hora e tanto. Abre lá, fala isso, aí enrola a língua, vai, hebraico, grego, não sei o quê. Para depois orar por alguém, se às vezes se der tempo, né? Que às vezes, ultimamente, as orações estão corridas. Mas por que eu tenho esse discernimento? Porque crente só é fundamentado na palavra. Olha quantas pessoas tem aqui na igreja hoje. Quem olhou? Por que está poucas pessoas assim, irmãos? Porque não tem campanha. Pronto. Não tem bênção. Não tem milagre, então. Na cabeça deles é isso. Acabou a campanha do Yom Kippur, estava lotado isso aqui. Tá? Gente saindo pelo banheiro ali, ó. Acabou a campanha. Acho que não está mais bênção, né? E é isso, irmão. E eu vou fundamentar os crentes só nisso? Não. Eu quero mais das pessoas. Eu quero sim que essas pessoas venham para fazer as campanhas, porque as campanhas geram bênçãos. Mas não só que venham, mas que sejam fundamentadas na palavra. Mas que saiam daqui falando, pelo menos tem um pastor chamado Eliseu lá, que ele prega também. Ele ensina alguma coisa boa lá. Não é só show. Não é só brincadeira. É coisa forte. Coisa bíblica. Temos a escola de ativação profética. Começou com 30, já está com 7. Isso só em um mês. E aí? O povo está interessado mesmo na bênção ou fundamentar na palavra? Eu não sei você. Eu estou interessado nos dois. Porque os dois resolvem para mim. Eu quero a bênção, eu quero viver uma vida próspera. Eu quero ver a glória de Deus se manifestar na minha vida. Mas eu sei que isso depende do meu posicionamento em Deus. Da minha vida no altar. E independente se tem bênção ou se não tem. Se tem milagre ou se não tem. Nós estávamos comentando, eu e a pastora Socorro e a Jo ali também, sobre Jó. A Bíblia diz que o vento deu nos 4 cantos da casa de Jó. Caiu os alicerces. Jó ficou doente. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu tudo, irmão. Só ficou a esposinha dele. A única coluna que não caiu da vida dele foi a coluna chamada fé, que fez as outras se levantar. Hoje, qualquer crentezinho, qualquer coluna que cai, deu uma crise financeira, acho que eu vou desviar, porque Deus não está me abençoando. É assim, irmão. E aquele homem foi o exemplo. A coluna chamada fé ficou de pé. Será que dá tempo nós entrar aqui no texto aqui, ó? Vamos ou não vamos? Então bora. Eu vou ser rápido, tá? Lucas capítulo 7. E tem palavras, tem mensagens, irmãos. Eu estou cansado de saber disso. Pega aqui, Job, aqui, devolve ele para a Socorro. Tem mensagens que valem muito mais do que 1000 orações. E tem orações também que valem muito mais do que 1000 palavras ou 1000 pregações que não vão edificar em nada. O que a gente faz com isso? Discerne o que vai servir para nós. Agora eu vou te falar aqui, alguém que tem uma fé e uma fé inteligente. A fé inteligente faz com que as pessoas deem menos trabalho para os seus pastores, sabia? A fé inteligente do centurião, baseada em princípios espirituais que ele acreditava, evitou de Jesus gastar mais energia. E Jesus chega, meu Deus, grande é a tua fé. A Bíblia diz então aqui, eu vou correr, Lucas capítulo 7, versículo 1, depois de concluir todos estes discursos, para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava
com o seu servo doente à morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que ele conceda isso. Olha aqui, os anciões estavam dando testemunho positivo do centurião, dizendo que o centurião era um homem honrado, um homem digno de que Jesus fosse lá para curar o servo dele que estava doente. Um servo que ele muito estimava, tá? Que ele muito estimava. Aí, continuando, ele vai dizer, versículo 5, os anciões judeus falando, porque ama a nossa nação, ele mesmo edificou para nós uma sinagoga. O centurião deu uma sinagoga para aqueles judeus, olha só, ele deu, tá? E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou homem digno. Os anciões diziam que ele era digno, mas olha a humildade do cara: eu não sou. Eles dizem que eu sou, porque eu sou bom, eu já dei uma sinagoga para eles, eu honro a unção que há sobre eles, são senhores que estão trabalhando para o bem. Então aquele cara era um simpatizante judeu muito forte, apesar de ser romano, certo? Olha aqui, Jesus foi, o centurião enviou os amigos dizendo: não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Versículo 7, e por isso ainda nem me julguei digno de ir contigo, diz porém uma palavra, e o meu servo sarará. Porque olha aqui onde está a fé dele, aonde a fé dele está baseada. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados ao meu poder, e digo a esse vai e ele vai, e digo a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo Jesus isso, se maravilhou dele. Olha só, imagina só, a sua fé é essa, que Jesus chega aqui e diz: meu Deus do céu, a fé dessa mulher, eu vou te falar, a fé desse homem é maravilhosa. Mas por que a fé era maravilhosa? Porque era baseada dentro de um princípio de honra e de obedecer autoridades. Como aquele homem ele tinha um ensinamento militar, uma coisa que ele aprendeu foi se sujeitar à autoridade dos outros. Eu sou um centurião. O centurião, irmãos, ele é mais ou menos a sexta de 7 hierarquias dentro de uma legião. Ele é a sexta. Aí depois, abaixo dele só tem ali o segundo chefe ali, que vai comandar uma legião. Preste atenção, ele diz que ele tem autoridade sobre pessoas, mas também que ele obedece e sabe honrar a autoridade que há sobre outras pessoas. Quando ele diz assim: eu tenho servos e digo para eles assim, faz isso, faz aquilo, ele está reconhecendo que Jesus também tem poder sobre os anjos, e diz assim: vai lá, leva a cura, vai lá e liberta, vai lá e faz. Quando Jesus ouviu isso, que esse cara tinha esse entendimento, ele vai e se maravilha. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Nem precisou Jesus ir lá, nem precisou Jesus ter o trabalho de ir lá. Ele reconhece que ele não tem aquela autoridade espiritual, mas que Jesus tem. A grande crise de muitos pastores, como essa pastora do monte lá, que diz que não faz assim com a mão, é porque não tem autoridade espiritual. E se ela não tem, ela não sabe reconhecer na vida dos outros, porque nem a oração ela quer receber.
O centurião, ele sabe que ele tem autoridade, mas a autoridade dele é humana. E ele sabe que alguém tem autoridade espiritual para fazer um milagre acontecer. E ele então recorre a isso. Ele diz: eu tenho servos ao meu comando. E eu sei também que o Senhor tem servos, não humanos, mas espirituais ao seu comando. Envia só apenas uma palavra. Aí tem gente que você faz 10 orações, falta arrancar o cabelo deles. Ah não, pastor, sua oração foi muito fraca. Irmão, você falta arrancar o cabelo dele, sai pior, sai caspa, sai sujeira, sai tudo, irmão. E a pessoa não tem fé para receber. O cara diz: nem precisa o Senhor vir, lança só uma palavra, porque eu sei que existem anjos espirituais, soldados espirituais, que uma palavra, meu Deus do céu, quando eu falo isso eu fico doido, irmão. É isso aí que me motiva. Só uma palavra, porque eu sei que o Senhor tem autoridade. Uma palavra, lança aí que o meu servo vai ser curado. Jesus se maravilha. Aí a Bíblia vai dizer: ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele. Voltando-se à multidão que o seguia, disse: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Sabe o que é isso? É um tapa na cara dos outros. Quando Jesus ouve aquilo, ele se vira para o povo que está acompanhando ele e diz assim: aqui em Israel não tinha encontrado um homem com uma fé como a desse cara. Vocês ficam aqui atrás de mim, se esfregam em mim, quer pão, quer isso, quer aquilo outro, não recebe nada, porque vocês têm uma fé supersticiosa. Não é uma fé que é honrada. Muitos de vocês, Jesus queria dizer, muitos de vocês nem reconhecem que eu sou o Messias. Ele disse isso. Muitos de vocês estão atrás de mim pelo pão que eu dou para vocês comer. Muitos de vocês estão aqui andando comigo e não conseguem extrair essa unção que está sobre mim, porque vocês não conseguem honrar. Vocês honram com os lábios, mas o coração está distante. Quantas vezes Jesus falou isso? E assim, irmão, a fé inteligente é essa, irmão. Eu creio que as palavras que eu estou lançando, orando, mesmo que eu não estou vendo o efeito agora desejado, elas vão se cumprir. Você começa a reconhecer a autoridade de Deus na tua vida. Aí o versículo 10 diz: e voltando para casa, os que foram enviados acharam o homem que estava enfermo sã. Olha aqui, que fantástico. Eu anotei todas as palavras aqui no original, só que não vai dar tempo. Depois eu continuo para falar com mais profundidade sobre essa história. Por exemplo, quando a Bíblia diz aqui que os anciões judeus falaram para aquele homem: ele ama a nossa nação. Ele está dizendo, ele sendo romano, porque ele é um soldado romano, ele ama, a palavra ama no original é ágape, que é o amor que Deus sente, é o amor incondicional. Ele deu uma sinagoga para nós, ele construiu uma igreja para nós, porque ele ama a nossa nação. A palavra ama é ágape ali, que é um amor incondicional. Ele não estava dando a sinagoga, a igreja, ele não construiu porque ele estava interessado em algo. O amor dele não se baseava nisso, era um amor incondicional. Ele não estava dando para receber algo em troca, ou para ser. Aqueles homens pensavam isso dele. Não, ele é um homem digno. Mas quando ele falou para Jesus: não, eu não sou digno. Para os homens e aquelas pessoas, ele era um homem honrado. Ele era um homem bom e um homem de autoridade, que estava fazendo o bem pelas pessoas. Mas quando ele se depara com Jesus, ele fala: eu não sou isso. Eu sou um comum. Ele esquece a patente, esquece tudo e se submete à unção que há sobre Jesus. Diz: não, só lança uma palavra. É isso que faz Jesus se maravilhar. Porque como que um homem desse tem uma inteligência dessa, a ponto de imaginar, de pensar, de criar, e a fé dele não era baseada em uma superstição, irmão.
de alguém que falou era baseado em princípio de honra e de muita fé. E isso que fez o milagre acontecer. É uma fé inteligente. Eu não preciso disso e daquilo outro, só lança uma palavra. Ah, pastor, eu estava falando para a pastora que eu esqueci de anotar um versículo agora que eu lembrei no final, que agora também não tem referência, que eu fiquei tentando lembrar, mas depois a gente entra nesse assunto sobre a multiforme graça de Deus que Paulo fala. São revelações, são códigos, irmãos, que às vezes são diferentes. O mundo espiritual, ele é feito de padrões espirituais, e esses padrões, eles têm que ser cumpridos à risca. Por que um demônio se submete a um pecador como eu e você, irmão? O demônio se dobra, ele sendo infinitamente mais forte do que você, porque ele se sujeita a padrões que o próprio Deus criou. Então mesmo você que às vezes peca, comete erros, e você fala, se você tem autoridade, tem esse conhecimento, Satanás se dobra aqui agora, o demônio incorpora, se dobra, a vontade dele é arrancar o seu pescoço para fora, mas por que ele não faz? Ele tem força para isso, porque ele se submete à autoridade de Deus, aos padrões criados no mundo espiritual por Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele crê tanto que se estremece. Nós, às vezes, o ser humano, ele não consegue se enquadrar nos padrões e nem desenvolver esse mecanismo espiritual, mas os demônios sim, os anjos do Senhor sim. Aquele homem estava pensando, eu sei que existe um mecanismo de honra, de se submeter, de soldados, como eu tenho soldados, eu sei que o Senhor tem, só que os que o Senhor tem, eles não são humanos, são espirituais. Eu sei que o Senhor é de uma patente, de uma hierarquia das maiores do céu, então envia os teus soldados espirituais com uma palavra, envia lá para eles curar o meu servo. A princípio talvez seria até uma maconha teológica, de onde esse cara arrumou isso? Mas ele sabia que na vida de Jesus existia a unção do Senhor dos exércitos. Ele tinha lido que um dia o profeta Eliseu, talvez os anciões pregou isso para ele, que quando ele estava lá no monte, estava só ele e Geazi, e o exército dos inimigos vieram, encheram os montes. Geazi, meu Deus do céu, agora lascou tudo, exército de Israel só uma mixaria, nós não vamos dar nem para o caldo. O profeta disse o quê? Maior é o número daqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Geazi disse, esse profeta fumou maconha, não estou vendo ninguém aqui, ué. Ah, mixaria. Aí o que o profeta fez? Orou para que os olhos espirituais deles, quando abriu os olhos espirituais, que ele viu anjos de cavalo, com cavaleiros, com espada, com tudo, meu Deus do céu. E esses anjos foram para cima, com um comando só do profeta, e quem lembra? Cegou todo mundo. Um ataque só espiritual. Esse homem lembrou disso. Existe um exército que não é um exército humano, é um exército espiritual, que é comandado pelo general dos exércitos, Jeová Shabuote, o Senhor dos exércitos, o forte, o poderoso, aquele que nunca perdeu, aquele que é conhecido como varão de guerra. Eu sou um homem que tem um patente de guerra, mas eu não posso, eu não tenho essa autoridade, mas o Senhor tem. Faça então, porque os meus inimigos são humanos, mas os teus inimigos que você combate são espirituais, e eles diante de ti são falhos. Ele sabia disso, irmão. Então é uma fé inteligente, baseada em conhecimentos espirituais, e não em uma maluquice que alguém falou, em nenhum show que alguém deu. Talvez hoje é quinta, né? Talvez na segunda-feira a gente volte a falar do centurião,
para mim passar os originais aqui para vocês. Amém? Já passei demais, extrapolei. Mas é isso aqui que me motiva, irmão. É isso aqui que me dá força, porque a minha vida, eu tenho gastado, vamos dizer assim, o meu tempo em entender o mundo espiritual, em buscar. Por isso que a gente não vai em qualquer onda, em qualquer coisa. Quer dizer que eu sei tudo? Estou longe disso, irmão. Quer dizer que a gente... Não, mas uma coisa a gente está fazendo, estamos buscando. Paulo, ele disse isso: eu prossigo ao alvo. Se eu vou alcançar, eu não sei, mas eu coloco o meu alvo e sigo adiante. Então é isso. Se a gente vai chegar a um nível maior, não sei, mas o nosso propósito é caminhar em direção a isso. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então é isso daí, irmãos. Hoje foi nenhuma pregação, só basicamente um comentário, né? Mas isso acontece, irmão. E eu repito, se a gente não tem uma fé fundamentada na palavra, dá essas coisas. Nós acabamos de ceiar e eu lembrei que minha mãe, ela tem uma amiga dela. Ela é daquelas profetas doidas, sabe? Deus usa ela, mas tem umas maconhas muito doidas. Não, eu posso ficar 6 meses sem tomar Santa Ceia, porque eu tenho uma unção muito forte. Já pensou? 6 meses sem tomar Santa Ceia, porque a unção que está sobre ela é forte demais. E a gente percebe, né? Porque a história de vida, o que acontece na família dela é muito forte. É muito capeta, isso sim. Mas é pessoa de potencial profético. Acredita? Que Deus usa ainda? Mas a vida é toda destruída em algumas áreas. Não larga Jesus. Mas a maluquice, porque não tem conhecimento bíblico, prevalece. Já pensou? E a gente aqui entendeu a palavra e descobriu que aquela igreja apostólica do primeiro século, eles ceiavam todos os dias, porque tinha uma necessidade de comer todo dia o corpo e o sangue. Aí uma pessoa cria uma maluquice dessa: não, eu posso ficar 6 meses, tipo assim, eu sou tão santa e tão poderosa em Deus que não é qualquer capeta que... Aí tu vai ver a vida da pessoa, meu irmão, mas colocou isso na cabeça, isso é uma verdade absoluta. E quantas outras maluquices que há? Então a gente tem que ficar ligado nisso, esperto com isso. Nós vamos orar agora, e eu quero que você use essa fé inteligente que você tem, não baseado em superstição, doutrina humana, usos e costumes que aprisionaram você, mas em uma fé baseada na liberdade do Espírito. Também eu não estou aqui para aprender alguém em um modelo de certinho, não. Tem ninguém certo aqui não, irmão. Certo aqui é só Jesus. Nós estamos tentando melhorar um pouquinho, mas o importante é a fé. A Bíblia diz que tudo aquilo que não vem da fé é procedência do diabo. Mas a questão é: em que base está a sua fé? A minha base é a incredulidade, não acredito em nada. Então como? Você tem que crer que Ele pode fazer o impossível por você. Você tem que saber que a mesma autoridade que havia em Jesus há em você. O centurião disse: se tu lançar apenas uma palavra, o meu servo será curado. E eu acredito nisso, meu irmão, que a sua oração não é uma oração fraca, como você acha que é. No Salmo 107, no versículo 2, diz assim: e Deus
enviou a sua palavra e os curou. Talvez o centurião sabia disso, porque já estava escrito no Salmo 107, no versículo 2: enviou a palavra e os curou. E eu quero te dar uma boa notícia. Eu sei que você já sabe disso, mas é só para lembrar você que aquele mesmo Jesus está aqui, e não aqui dentro dessas quatro paredes. Ele está dentro de você, através do Espírito Santo. Então as palavras que vai sair da tua boca agora são palavras de autoridade, irmão. Essa é a fé que maravilha Jesus. Essa é a fé que vai mudar tudo na tua vida. Comece a orar agora. Eu vou te dar uns minutinhos para você orar. Depois nós vamos orar por imposição de mãos em cada pessoa. Mas eu quero que você use a sua fé agora. Eu não sei que problema você está enfrentando. Eu não sei qual é o seu adversário hoje. Eu não sei qual circunstância você se encontra. Eu sei que existe um Deus de milagres. Eu sei que existe um exército de anjos que trabalham a nosso favor. Os anjos chegaram diante de João na ilha de Pátimos. João quis adorar ele, se curvando, e ele disse: não, se levante, eu sou apenas um conservo teu, enviado para te ajudar. Eles vão aonde você não vai. É só você enviar a palavra e eles vão fazer no mundo espiritual. Envia palavras agora ao mundo espiritual e diga para os anjos agora: vão lá aonde está o meu filho, o esposo, a esposa. Vai lá no meu pai, na minha mãe. Vai lá no meu trabalho, vai lá no meu comércio. Vai lá e faz. Ou você pode falar para o Senhor: me toca aqui e me cura agora, arranca essa dor. É a autoridade, irmão, que está em você. Tira essa tristeza de mim, Jesus, agora, arranca ela. Você tem que crer na oração, na autoridade que há na sua vida. A unção e a autoridade que está com você não é para qualquer um. Não é uma autoridade militar de homens, é uma autoridade militar espiritual. Chora mandara balabasurica mandara balabasu. Ramandara balabasurica mandara balabasu. Não tenha medo de dar comando aos demônios. Vocês estão derrotados, destruídos. Vão embora, saiam da minha vida. Talvez você está na crise de Geazi. É muito demônio, é muito capeta, é muito problema, é muito isso, muito aquilo. Os inimigos são mais. Os inimigos, o número deles são maiores. Você está enganado. O número daqueles que estão conosco é muito maior do que os dos nossos inimigos. Se o demônio envia uma legião para destruir a sua vida, tenha certeza, olha aqui a fé, olha a base bíblica. Existe 2 legiões para comandar, abençoar, libertar, restaurar você. A Bíblia diz que 1/3 parte dos anjos vieram com Lúcifer, mas o número daqueles que ficaram lá do céu é muito maior, é 2 vezes maior. Para cada capeta, para cada demônio, irmão, existe 2 anjos. E isso eu estou falando de uma hierarquia. São várias hierarquias que existem. São várias legiões que existem no céu. Uma vez
Quando Jesus estava lá no monte, os soldados romanos vieram para prender ele. Pedro sacou da sua espada, cortou a orelha de Malco. Jesus disse para ele: por acaso eu não poderia me defender? Eu não preciso de intervenção humana. E falou assim: se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me salvar. Mas eu só não pedi porque tem que se cumprir esse momento, e eu tenho que ir, porque está escrito que o Filho do Homem deve ser levado. Já pensou que violência, irmão? Veio apenas alguns soldadozinhos para prender Jesus, e Jesus disse: se eu quisesse, eu pediria ao Pai 12 legiões. Uma legião é composta de 2.000 a 6.000 homens. 72.000 anjos, 12 legiões de anjos, 12 vezes 6. Imagina, milhares só para salvar ele de poucos homens. Não precisa nem disso tudo. Eu estou te dando textos bíblicos para você fundamentar a tua fé. A Bíblia diz que lá na época de Davi, um anjo só matou 70.000 homens de uma vez. Um anjo só. Jesus pede 12 legiões para controlar um pouquinho de pessoas, de homens com espadinhas. Imagina essa realidade, essa fotografia. O problema é esse, que o diabo ele vem e aparece para você com a fúria toda, achando que é o mais forte, que é o poderosão. Mas poderoso é aquele que está com você. Se ele é poderoso assim, por que você está triste ainda? Por que você acha que perdeu a batalha? Por que você acha que já perdeu tudo, não tem mais jeito? Por que você acha que não vai dar certo? Mas eu digo para você, por que não vai dar certo? A culpa é sua, é a passividade, é a preguiça. Porque tem pessoas que nem força para orar tem. Querem ser servidas, não querem buscar. E Deus não tem parte com o covarde, com aquele que foge. Deus ele só quer fazer junto com você, Ele não quer fazer sozinho. Então é necessário que você exercite a sua fé. Exponha para Ele a sua fé. Use a sua autoridade, Ele está em você. Chorabalabassurica mandarabalabasou. Eu vou deixar você primeiro entrar no reino. Eu vou deixar primeiro você sair da distração. Eu não sei você, mas eu não vim perder tempo. Eu vim ganhar tempo. Eu não sei você, mas eu não saí lá da minha casa para vir para essa igreja pregar para ver pessoas derrotadas, não. Eu vim pregar para pessoas que vão vencer em Deus. Mas isso não depende de mim, quem vai vencer, quem vai ganhar, depende de você. Joga para fora as superstições, deixa isso de lado, entenda quem você é. Quem você é em Deus. Eu não vou orar porque eu não tenho autoridade.
Mas já está aí há quantos mil anos e até hoje não tem autoridade? Então busca. Eu não vou orar e não vou buscar porque eu não tenho um preparo. Já está há quantos anos se preparando? Não vai se preparar não? Muda a sua mente hoje, meu irmão, minha irmã. Muda a sua mentalidade hoje, por favor. Porque o Espírito que há em você é maior do que aquilo que está no mundo. O Deus que você serve é o general de guerra, é o varão de guerra, é aquele que perdeu, que nunca perdeu, quer dizer, uma batalha. E não vai ser a sua batalha, não vai ser a sua guerra que ele vai perder. Se ele entrou, ele vai vencer, mas é junto com você. Declare guerra agora aos adversários. Faça como aquele garoto Davi, que ainda adolescente enfrentou o gigante e disse para Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele não foi sozinho não, irmão. Ele foi com o Senhor dos Exércitos. E só precisou de uma pedra para ele atirar. É a mesma fé do centurião. Uma palavra só. Uma palavra só. Talvez o problema que você está enfrentando só basta uma oração só. Mas é uma oração com confiança, uma oração com fé, uma oração com autoridade espiritual. Não uma oração cansada, melancólica, triste, depressiva. Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e dano nenhum vos fará. E dano nenhum vos fará. Receba essa autoridade e ore com essa autoridade. E dano nenhum vos fará. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha, irmãos. Nós vamos se unir agora com fé, com ousadia, com coragem, para determinar que os céus vai se abrir hoje. Que todo mal vai ter que ir embora hoje. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor agora. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer
De fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.